Agora prontinho, Gustavo. Boa noite, fique à vontade para se apresentar e iniciar. Boa noite, venci o trânsito de São Paulo, parei aqui num Sesc na Avenida Paulista. É Boa isso, São Paulo. ideia, né? Pós-greve de São Paulo, trânsito, chuva, a gente se adapta e se ajusta, porque isso é a vida. Até que alivia o trânsito para você voltar mais rápido. Exato. Aí agora eu tô perto do metrô, então eu fico mais tranquilo até para conversar, para não acelerar aqui o processo. Chegar em casa correndo também, não ia dar tempo. Então, vou compartilhar minha tela aqui. E aí, a partir desse momento, eu acredito que eu não veja mais vocês. Então, se alguém só me dá um ok que está vendo a tela. Eu tenho uma apresentação aqui. Posso... Máximo, tá ok, tudo certo aí? Tá ótimo, tudo certo. Perfeito. Então, obrigado pelo convite, em primeiro lugar, né? Estou muito feliz. Falar de escrita terapêutica é falar de uma jornada de autoconhecimento muito incrível, que me acompanha desde quando eu sou pequeno. Então, eu trouxe aqui para uma frase de abertura de uma das pessoas que eu li, inclusive, para escrever um capítulo de um livro sobre escrita terapêutica, que tem muito a ver com a minha história, né? Porque tem momentos que, apesar da vontade ou necessidade de dizer alguma coisa para outra pessoa, por alguma razão, a gente resolve se calar. E talvez para evitar uma briga, uma situação desagradável, o receio de magoar o outro, por timidez ou não saber ao certo o que e como falar, a voz fica presa na garganta, mas a gente precisa exteriorizar o que sentimos de alguma forma. Passar para o papel é uma maneira de libertação. Muita gente me diz, nossa, você é um excelente comunicador, você fala super bem. Sim, eu tenho um lado que eu fui desenvolvendo ao longo do tempo, né, de vida profissional, porém, escrever sempre foi o meu melhor mecanismo de comunicação com o mundo, com a vida, e eu vou contando um pouco dessa história para vocês aqui ao longo do nosso papo. Antes, falando um pouco aqui de quem sou eu, né? Então, vou me apresentar de uma forma um pouco diferente primeiro. Eu sou filho da dona Vilma e do seu Luiz. Minha mãe está com 82 anos, meu pai já é falecido. Nasci e fui criado no bairro do Ipiranga, aqui em São Paulo, né? O bairro do Grito, da Independência, aquela coisa toda histórica. Eu sou o caçula de 2 irmãos 20 anos mais velhos. Eu tenho 39, meu irmão mais velho tem 62 e o do meio tem 59, mais ou menos, né? Sou nascido e criado em terreiro de Umbanda, então, né, pela minha avó paterna, a dona Cida. Eu sou descendente de húngaros por parte da minha mãe. E, como vocês podem ver, eu sou um homem branco, gay, cisgênero, que isso também tem muito a ver com a escrita em vários momentos de quem eu sou. Tecnicamente falando, eu sou o louco dos cursos, gente. Então, tá aqui um pouco do meu currículo, né? Eu fui premiado pela Academia Brasileira de Letras já com um texto que eu escrevi para um concurso de redação na faculdade, que era sobre educação. Eu fui colunista do Quero Evoluir, que era uma página sobre autoconhecimento e desenvolvimento. Eu vou ver com os meninos o que aconteceu, porque eu tentei achar o link até para compartilhar com vocês, mas parece que ele está fora do ar. Escrevi um capítulo, né, no livro sobre prazer em escrever, um guia para escritores iniciantes, sobre escrita terapêutica. E aí sou certificado em coaching, sou analista certificado de DISC, sou facilitador de Mahalila e jogos terapêuticos, facilitador em constelação familiar, trainer de alta performance, fiz uma pós em psicanálise de casal e família, um MBA em gestão de pessoas, e por aí vai. Eu sou formado em psicologia, né, pela São Marcos, e tenho 17 anos aí, aproximadamente, de experiência na área de recursos humanos, que é onde a minha atuação principal está hoje. Então, além de escrever, ainda trabalho com RH. Então, só um pouquinho sobre mim. E como um bom escritor, a gente precisa ler muito, né? E eu gosto muito de histórias. Então, e essa história é uma que eu me conectei muito, eu sempre gosto de trazê-la. É uma história que, aquelas escritas que a gente fala, nossa, parece que é para criança. Mas é mais para a nossa criança interior, para o adulto que a gente é, e muitas vezes para a criança. Então, eu quero contar e compartilhar com vocês, que é muito especial para mim. Eu não sei se alguém conhece, ela chama O Ponto, do Peter Reynolds. Então, vou passar aqui para vocês um pouquinho dessa história. A aula de arte já tinha terminado, mas Vashti continuava grudada na cadeira. O papel dela estava em branco. A professora de Vashti examinou o papel em branco. Ah, um urso polar numa tempestade de neve, ela disse. Muito engraçado, disse a Vashti. Acontece que eu não sei desenhar. A professora sorriu. Faça uma marca e depois veja no que dá.
Vashti agarrou uma caneta e deu uma estocada firme e forte no papel. Pronto. A professora pegou o papel e observou de perto. Empurrou o papel para Vashti e disse calmamente: agora sim. Vashti pensou um pouco. Bem, pode ser que eu não saiba desenhar, mas sei assinar o meu nome. E na semana seguinte, quando a Vashti entrou na sala, ficou surpresa ao ver o que estava pendurado sobre a mesa da professora. Era o pontinho. A professora tinha pendurado o ponto dela, e com uma moldura de arabescos dourados. Ela abriu o estojo de aquarela, que ainda não tinha usado, e foi ao trabalho. Eu sei fazer um ponto melhor que esse. Vashti pintou um ponto amarelo, um ponto verde, um ponto vermelho, um ponto azul. Se consigo fazer pontos pequenos, também consigo fazer pontos grandes. Vashti começou a espalhar suas tintas com um pincel maior, num papel maior, para fazer mais pontos, maiores pontos. Ela abriu o estojo de aquarela, que ainda não tinha usado. Desculpa, gente, esse aqui repetiu. Vou passar aqui. Misturou o azul com o vermelho, descobriu que conseguia fazer um ponto roxo, continuou experimentando, fez um monte de pontinhos de várias cores, fez até um ponto deixando o ponto sem pintar. Algumas semanas depois, na exposição de arte da escola, os pontos de Vashti fizeram sucesso. Vashti notou que o menino olhava para ela. Você é mesmo uma grande artista. Eu gostaria de saber pintar, ele disse. Aposto que sabe, disse Vashti. Eu? Não, eu não. Não consigo nem traçar uma reta com uma régua. Vashti sorriu, deu ao menino um papel em branco. Quero ver. Com o lápis tremendo, o menino desenhou uma linha. Por favor, assine. Vou passar aqui de novo, que esse aqui repetiu. E aí a professora, ela sabe que todos são capazes de criar. Onde há um ponto, há um caminho. Este livro mostra que todo mundo tem uma marca para deixar em algum lugar. Isso é a sinopse do livro dele. Tá? E eu, nessa história toda? Que marca eu queria ou quero deixar no mundo? E essa foi uma questão que surgiu muito quando eu me comparava demais com as pessoas. Todo mundo parece ter um talento artístico, todo mundo tem um dom, todo mundo tem alguma coisa. Não é possível que eu não tenha. E é onde entra para mim a escrita terapêutica. Escrever para mim sempre foi natural, desde quando eu era pequeno. E aí eu trouxe uma frase aqui do Paulo Gustavo, nosso saudoso Paulo Gustavo, né, ator, humorista, diretor, que infelizmente nos deixou em 21. Ele falava que rir é um ato de existência, de resistência. Eu digo, em 2023, que escrever é um ato de existência, principalmente para mim. Porque como eu era muito tímido na escola, eu não sabia me comunicar, as aulas de redação era onde eu me salvava, era onde eu me resgatava. Então, eu não era bom em esporte, nunca fui bom em esporte, então escrever, eu demorei muito tempo ainda para aceitar a escrita, de certa forma, como um dom e um talento natural que eu tinha, mas sempre foi muito fluido, porque a gente sempre se compara com o outro, sempre, né, é a régua do outro, é o que a sociedade prega, é o que a sociedade fala, né, você precisa sempre ter uma alta performance, um alto desempenho, tem um monte de questões ali, que se você deixar, você vai na onda e você fala, nossa, eu não sei nada, não sei fazer nada. Então, escrever, eu consegui me conectar e dizer, cara, eu sou bom em escrever, né? E a escrita, ela ressignifica vidas, né? Hoje nós temos Conceição Evaristo, ela tem eu acredito que seja algum tipo de curso, alguma vivência que ela chama de escrevivências, né? Como que você torna suas vivências escrita, né? Como que a sua vivência pode se tornar um texto, um artigo, né? Muito do seu ponto de vista, da sua vivência, da sua experiência, né? Ela tem o poder de baixar a guarda e os mecanismos de defesa, porque como a Ada Carvalho diz, muitas vezes a gente não sabe o que falar, o que dizer, às vezes a gente e pode rolar uma briga, uma discussão, um estresse, então escrever, ela baixa essa guarda, porque o papel não vai te julgar, ele não vai te condenar, ele não vai te criticar, você simplesmente vai lá, despeja, descarrega e segue a vida. É sobre história. E aqui eu não estou falando só da história no sentido da matéria, né, da disciplina de história. Eu estou falando sobre a minha.
a sua jornada, a nossa jornada nesse mundo. Então, escrever é sobre a sua história também. É sobre você colocar lá tudo no papel. Quando eu me apresento aqui para vocês, por exemplo, falando da minha família, foram coisas que eu fui escrevendo ao longo do tempo, em vários cursos, em várias práticas que eu fui fazendo e que eu fui vivendo, de colocar no papel quem eu era, descobrir quem eu era, né? Ela evoca memórias também, marcantes, ela desperta pensamentos, sentimentos, emoções, sobre qualquer situação, experiência, pessoas do nosso círculo. Então, às vezes, você tem alguma situação desafiadora e escreve sobre ela, né? A escrita ajuda a gente a organizar muitas vezes, né? Eu, às vezes, sou um pouco caótico, confesso aqui para vocês. Então, escrever me ajuda a organizar meu dia, ajuda a organizar minha rotina, as tarefas, o que eu preciso fazer, o que eu preciso entregar. E aí, vamos entrar agora no propriamente dito aqui da escrita terapêutica, porque tem uma questão que é muito importante. Falei que a gente sempre se compara, né? Mas todo mundo aqui escreve o tempo todo. Isso foi uma descoberta que eu fiz até estudando sobre escrita terapêutica, e foi muito legal chegar nessa reflexão. Nós temos o celular, estamos conversando por WhatsApp, por mensagem, por todos os mecanismos que a gente tem. Nós temos e-mails que a gente lê e responde, então a gente escreve respostas. Lista de compra do supermercado, quem nunca fez a lista de compra que fica lá no, né? Ah, eu preciso lembrar de comprar essas coisas. Né? Bilhete para lembrar algo importante, post-it, agenda, né? Para lembrar dos compromissos, consultas, né? Live, palestra, vivência, workshop, todos os nossos compromissos. Né? E quanta coisa a gente escreve sem se dar conta, muitas vezes, porque a gente está no automático. Né? Então, escrever é natural. A gente aprende a ler, a escrever na escola. Então, escrever é um ato natural de todos nós. Minha mãe, Dona Vilma, sempre fala, não confie na memória, escreva. Ela tem uma memória muito boa, né? Apesar da idade, assim, ela está muito lúcida, ela está muito bem, mas ela escreve. Ela tem o aniversário da família inteira, de todas as amigas dela, de convivência. Ela manda parabéns para todo mundo. E ela tem no calendário, ela marca no calendário lá o aniversário. Ah, hoje é aniversário de não sei quem. Ela sempre fala, sempre tem algum dia que é aniversário de alguém que ela conhece. Seja da família, seja do círculo dela. Fala, nossa, impressionante. Mas ela tem tudo escrito. E ela sempre me falou isso, não confie na memória, escreva. Porque se a gente deixar na nossa cabeça, é muita informação, principalmente falando de hoje, né, e do nosso aparelhinho aqui, do nosso amiguinho celular, a gente é bombardeado com muita informação, com muita coisa, com muita questão. Então, escrever é bom porque a gente também esvazia um pouco o cérebro, esvazia um pouco a mente, para deixar falar, não, tá registrado, então menos mal. Eu já, na faculdade, eu escrevia muito, né, nos meus cadernos, e teve um fato curioso que no estágio do hospital psiquiátrico, a professora estava facilitando uma conversa com um dos internos, e eu estava escrevendo ali. E ele virou e falou para todo mundo, falou, nossa, o menino parece um computador, ele não para de escrever. É claro que eu fiquei muito sem graça, eu parei de escrever, fechei o caderno ali para cara de deu um sorriso, assim, um pouco amarelo, confesso, mas eu sempre aprendi escrevendo, né? Eu preciso escrever para aprender. Tem gente que é mais de ouvir, né, de escuta, consegue prestar atenção ouvindo, eu preciso escrever, eu preciso registrar o que está acontecendo. Senão, é como se eu não estivesse aprendendo. E a escrita terapêutica, ela tem essa questão. Por mais que a escrita seja automática, ela é se desligar para fora, de fora do mundo, para a gente se ligar e se conectar com dentro, o nosso eu interior. Né? Então, ela é um exercício que precisa ser feito como uma academia. Né? Não é simplesmente, vou começar a escrever e, nossa, vou ter um insight, um estalo. É uma prática. Claro que pode acontecer, mas é diferente de uma escrita técnica, por exemplo, porque ela é uma pausa, ela é um respiro, ela é um momento desse desligamento, dessa desconexão, para você se conectar um pouco com você. É o seu momento, né? Não precisa ter pressa em terminar, isso é uma coisa muito importante quando a gente começa a praticar a escrita terapêutica, né? Não é uma coisa, deixa eu escrever aqui rapidinho sobre mim, sobre o que aconteceu no meu dia. Não. Transforma isso num ritual, né? Eu vou falar um pouco depois sobre isso. Escolher um lugar é importante, então, né, falando aqui desse ritual. Um lugar que você se sente à vontade, é modo offline em tudo, de computador, de celular. Porque se a gente pegar o celular para ver uma coisinha, a gente já começa a rodar, né, e roda a tela, roda a tela, roda a tela. Quando você vê, passou meia hora, uma hora, você ficou no celular e a escrita ficou para segundo plano. Então, e aí você já deixa por perto tudo que você precisa nesse ritual. Né? Porque você precisa evitar interromper esse processo, deixar o fluxo mesmo, né? Então, água, papel, caneta, sabe, dar um aviso para as pessoas, olha, estou ocupado agora, não consigo falar, me deixa quieta aqui pelo meu tempo. Né? E não existe um tempo certo também.
né? Pode começar, eu sempre sou a favor do Ikigai, que é uma filosofia oriental, do começar pequeno. 15 minutos por dia, 10 minutos por dia, e você vai aumentando a frequência e a intensidade conforme você vai se sentindo à vontade com esse processo. É difícil? Sim. Porque os mecanismos de defesa vão tentar manter a nossa guarda alta. Você está tentando uma coisa nova, diferente, né? Que história é essa de autoconhecimento pela escrita? Você não escreveu assim, nessa profundidade? O que é isso agora? O que você está fazendo? Né? Então, vai ter qualquer brecha ali para fugir, escapar, ou procrastinar até falar, não, daqui a pouco eu continuo. Não, mantenha o foco, mantenha o ritmo, mantenha o processo ali. E aí eu já adiantei aqui, né, o começar pequeno, sem pressa e sem pausa, é uma frase que eu gosto muito, é um dia de cada vez, né, e permita-se ser autêntico. Como eu falei, o papel não vai te julgar, ele não vai te criticar e não vai te condenar. Então, é para você colocar mesmo real o que você está sentindo, pensando, suas emoções, sem julgamento, controle ou correção. Até quando você vai fazer uma escrita técnica, né, isso tem vários autores que vão falar, várias pessoas que escrevem muito intensamente, Stephen King e Companhia Limitada, você escreve, só joga as ideias no papel. Porque se você começar a querer corrigir tudo ali, pronto, o texto já perdeu aquela autenticidade, aquela energia visceral que você colocou de primeira. Né? Então, coloca todas as ideias. Né? Aí você vai, depois, com calma, você vai organizando essas ideias. A última coisa é revisão e correção de ortografia, gramática, o que precisar ser revisto. Deixa para o final. É a última etapa do processo. Primeiro você escreve. Primeiro você deixa as ideias ali. Mas aí cria uma disciplina também, até com texto técnico, vai escrever o capítulo de um livro, um artigo científico, escreve tudo primeiro, aí organiza as ideias, organiza como você quer que seja a cadência desse texto, e revisão no final, mas deixa fluir, certo? E ela é uma ferramenta complementar também, né, de qualquer processo terapêutico. Se alguém aqui já tem a prática, ela não substitui também, eu vou parar de fazer terapia, vou parar de ir ao psiquiatra, vou parar tudo que eu estou fazendo, porque a escrita, não. Eu faço terapia, minha terapia está em dia, muito obrigado. Ela é uma ferramenta complementar. Então, muitas coisas que eu escrevo, às vezes eu levo para o meu terapeuta, meu psicólogo, eu compartilho com ele, falo, olha, estava escrevendo e refletindo sobre isso, né, você me falou um negócio, eu escrevi esse texto, né, quantas sessões de terapia eu não transformei em texto, né, não publicado, porque também não é sobre publicação, né, é para você aquilo, né, mas esse foi um texto bem bonito que eu fiz sobre uma analogia com a Fênix, né, que ele me trouxe uma analogia muito incrível na terapia, depois eu posso compartilhar com vocês também. Então, é um foco, é um processo, é com calma, é sem pressa. Isso são algumas dicas que eu dou para quem quiser começar essa prática, ou quiser recomendar isso também para paciente, é muito legal. Vou falar aqui de algumas ideias que eu já testei na minha... A Juliana acho que quer fazer uma pergunta, né, Ju? Diga. Eu não estou vendo aqui, gente. Vai me falando aí que eu estou com a apresentação. Só um minutinho aqui. Tá. Pronto. Pode Alô? Tá ouvindo? Sim. Então tá. É muito legal sua apresentação, Gustavo, eu me identifico super com você. Primeiro porque eu pratico, sim, escrita terapêutica para questões pessoais. E segundo que o meu trabalho, eu escrevo todos os dias 90 laudas, mais ou menos. Por quê? Porque eu sou perita judicial. E a minha forma de comunicação com o juiz é escrita. Eu não saio do campo onde eu fiz a diligência, verifiquei as questões que eu preciso verificar e sento na frente do juiz e conto o que aconteceu. Eu preciso fazer isso no papel. Sim. E eu não posso, eu sou engenheira, então eu não posso usar uma linguagem de engenheirês e também não posso usar uma linguagem juridiquês. Eu preciso usar uma linguagem comum a todos, porque todo mundo que lê precisa entender o que aconteceu de fato, onde eu estava, como aconteceu e como que eu cheguei naquela conclusão. Então, na verdade, dizem que engenheiros não escrevem. Mentira. Se praticar, escreve muito bem, modéstia à parte. Sim. Equação é o quê, né? Quando você coloca aquelas equações, aquelas contas no papel, você está fazendo o quê? Outra coisa que eu me identifiquei quando você colocou aquele slide que a gente escreve o tempo todo, na faculdade, eu me lembro que os meus fichários, 2 dias antes das provas, ele não ficava comigo, ele ficava na copiadora. Da capacidade que eu tinha, mesmo da engenharia, de escrever muito sobre tudo que eu avaliei, que eu escutei, que eu aprendi naquela aula. E aí,
A mamãe tá falando, filho. E aí, o Máximo, na verdade, ele me convidou para, no final, declamar um soneto aqui que ele me selecionou. Legal. Mas, já que essa apresentação eu estou gostando muito, se vocês me permitem contribuir com o seu trabalho, Gustavo, no Claro, passado, sempre. já tem algum tempo, eu fiz uma escrita terapêutica sobre uma situação que eu passei, que eu não gostei, eu me desagradei com essa situação, e escrevi sobre ela. Por que eu tive aquela reação? Na forma de uma escrita terapêutica. Então, primeiro eu escrevi para mim, e depois eu compartilhei com a pessoa que eu gostaria que entendesse por que aquilo aconteceu daquela forma. Legal. Gustavo, se você quiser, eu posso te passar no seu WhatsApp privado, você dá uma lida, e aí depois a gente decide se a gente compartilha ou com certeza. Eu vou te passar, tá? Super, muito obrigado por compartilhar. É isso. É muito incrível, eu gosto muito da escrita justamente por isso, né? Porque na hora, até quando você vai escrever e-mail, assim, você recebe aquelas coisas que você já falou 80 vezes em alguma reunião, por exemplo, e aí você tem que mandar um conforme falamos na reunião, e às vezes você recebe assim, ou você escreveu no próprio e-mail já o que era para fazer, a pessoa, mas o que é para fazer? E aí a gente tem que respirar fundo, não manda de primeira, porque às vezes é legal você escrever 5 versões desse e-mail, né? Tipo, escreve tudo que você tá pensando, sentindo, mas não manda. Aí depois você pega, vai respirando, aí você fala, olha, conforme a gente alinhou no e-mail abaixo, tá aqui o que você precisa fazer. Né? Então é muito legal quando você tem essas situações que acontecem de estresse e você colocar no papel primeiro de como você está se sentindo, e a comunicação não violenta vai falar muito sobre isso. Né? Assim, ela não é sobre você não falar aquilo que você pensa, é só você dosar aquilo que você precisa falar. Então você precisa fazer um pedido, falar, olha, eu me senti, você traz muito para a autorresponsabilidade. Então quando você escreve sobre uma situação, é como você se sentiu, não que o outro fez. Você vai colocar, o outro fez isto. Legal, bacana. Mas como você se sentiu, o que você pensou, como você reagiu? Né? Às vezes você vai falar, você, né, o meu professor, eu faço um curso de comunicação, e ele deu esse exemplo esses dias. Você quer falar que alguém está chegando atrasado todos os dias, e isso te incomoda, toda vez ela chega atrasada. Você não vai chegar, olha, porque você chega atrasado, você me incomoda. Não, fala, olha, toda vez que você chega atrasado, eu me sinto incomodado, eu me sinto desrespeitado, desvalorizado. Então, eu queria pedir para você, por favor, será que você consegue ajustar o seu horário para chegar mais cedo, né? Ou chegar no horário, pelo menos? A gente consegue fazer isso combinado? Então, é muito legal, porque a escrita permite que você, quanto mais escrevendo também sobre essas situações do dia a dia, que eu trouxe aqui um pouco só, inclusive de algumas práticas, de como você se vê. É muito legal fazer esse exercício, né? Como você se enxerga hoje? Como você se vê? Né? Quando você olha no espelho, assim, escrever sobre isso, né? O diário das emoções e sentimentos, que é muito legal, que é essa prática que você faz, Ju, de você fazer um diário mesmo, assim, do seu dia. Como você se sentiu, quais foram as emoções que despertaram, as situações que aconteceram. Então você começa a fazer um diário, e pode ser uma coisa simples. Ninguém está falando que, nossa, você precisa escrever 50 páginas, ou como você faz lá no no judiciário, ou 90 laudas. É simples, fala assim, hoje eu senti raiva por causa disso, disso, disso. Ponto. Já escreveu, ótimo. E aí, conforme o tempo, você vai aprofundando por que você se sentiu assim, o que aconteceu, o que evocou aquela emoção, aquele sentimento. Identificar crenças e valores, esse também é um exercício muito legal para se fazer. Você identificar quais são as crenças, o que você acredita sobre você mesmo, né, sobre as situações, sobre a vida, né, sobre o trabalho, sobre o profissional, né, seus valores, e quais são os valores que te norteiam, né? Tem um exercício bem legal, posso compartilhar com vocês depois sobre mapeamento de valores, que é bem bacana ir fazendo isso escrito. Cartas terapêuticas é uma das ferramentas que eu mais usei quando eu fazia a prática clínica, né, quando eu fui psicólogo clínico, de você pedir assim, a pessoa às vezes infelizmente já faleceu, ou é um divórcio e não teve chance de conversar ou de resolver, carta terapêutica. Olha, você vai escrever uma carta para essa pessoa, dizendo tudo que você está pensando e sentindo. Eu já usei isso com pacientes que perderam o pai, a mãe, por exemplo, como uma forma de elaboração do luto. E aí depois a gente terminou e falei, olha, então agora a gente vai fazer um ritual, vou colocar tem uma dinâmica que a gente usa muito na constelação familiar também, que é a da cadeira vazia. Você coloca uma cadeira e fala, olha, imagina que a hora que o seu pai ou sua mãe está aqui, a pessoa está aqui, eu quero que você leia essa carta para essa pessoa. E, nossa, isso é de uma catarse, é muito bonito, assim, ver esse processo.
né? E com as minhas pacientes também, falo, olha, escreve uma carta. Vamos escrever cartas agora. Né? Tem um livro só sobre cartas terapêuticas também, que é bem bacana, da própria Ada Carvalho, se eu não estou errado. Então, isso são só alguns exercícios e dá para fazer muito mais coisa. Escrita é ilimitado. Vocês podem daqui desenvolver qualquer técnica, qualquer ferramenta, qualquer exercício para usar na prática clínica, para usar com vocês mesmos, para usar com pessoas que vocês conheçam e por aí vai. Então, eu gosto muito porque ela tem essa liberdade, essa democracia de você criar e o céu é o limite. E aí, gente, como a gente está encaminhando aqui para o final, quero deixar algumas recomendações de livros que eu já li, que eu gosto muito, que falam sobre esse processo. Então, Ana Holanda é uma voz maravilhosa hoje em dia que fala muito sobre escrever, e ela tem esse livro que chama Como Se Encontrar na Escrita, que ela fala sobre escrita afetiva e afetuosa. Georges Picard, eu acredito, se eu não me falha a memória, ele é um filósofo que escreveu esse livro também, chama Todo Mundo Devia Escrever, a escrita como disciplina de pensamento. Escrita terapêutica na prática, do Bernardo e da Laurini. Cartas terapêuticas, que é da Ada Carvalho mesmo aqui, liberando os sentimentos e emoções. Escrita como processo terapêutico, também da Ada Carvalho, é bem legal esse livro. O Caminho da Artista, da Julia Cameron, esse livro requer uma disciplina. Eu confesso que eu parei ele agora, falei, você se acalma, você fica aí, porque eu vou voltar para você, porque ele tem todo um exercício, você tem que escrever 3 páginas matinais por dia, e assim, é fluido, você não pensa em nada, você só tem que escrever todos os dias 3 páginas, e tem todo um processo que ela fala que é como se você estivesse numa recuperação da escrita. Então vai ter exercícios, vai ter encontros que você faz com o seu próprio artista, enfim, ele é um detox, assim, para realmente você se conectar com o seu lado artístico, né, seja ele qual for. Aqui eu conectei muito com a escrita. Hobby como um artista é muito legal, apesar de ele não ser sobre escrita, mas é muito legal, porque às vezes a gente precisa de inspiração no dia a dia para escrever. Então ele ensina várias técnicas, como você pega essas ideias que estão aí espalhadas pelo mundo e usa como inspiração, como referência, como tudo na vida, né, para poder fazer o que você precisa fazer. Escrita terapêutica é mais um, e por fim, deixo aqui, depois eu vou combinar com o Máximo, eu tenho uma surpresa para vocês, mas eu vou combinar com ele primeiro, eu lanço lá no grupo, só vou dar um spoiler. Esse é o livro que eu participei, que chama Prazer em Escrever, Guia para Escritores Iniciantes. Ele é um livro todo sobre escrita, então não tem só sobre escrita terapêutica, mas ele fala sobre síndrome da página em branco, sobre revisão, sobre o manifesto do mundo digital, né, sobre escrita no mundo digital. Então ele tem vários capítulos, ele é uma jornada de escrita que ajuda também a inspirar para quem precisa escrever muito, para quem quer começar a escrever também. Então ele tem bastante coisa, mas depois eu falo para vocês mais sobre ele. Por fim, quero deixar aqui minhas redes, né? Então, quem quiser me seguir lá no Instagram, @lg.oliveira. Tem meu LinkedIn também. Eu comecei uma disciplina de escrever alguns artigos no LinkedIn, principalmente sobre mundo de RH, carreira, mas eu confesso que eu estou um pouco parado, assim, porque, né, a vida acontece, então, mas sempre que eu posso, eu estou escrevendo para mim mesmo. Eu tenho uma prática minha que eu salvei até no mundo digital, gente, tipo um Google Drive, assim, da vida, que eu chamo de terapia do não dito, ou terapia do mal dito. E aí eu escrevo tudo que eu tô me sentindo naquele negócio. Eu abro um tópico lá, e ali eu descarrego a K47 como se não houvesse amanhã. Eu falo tudo que eu tô pensando, sentindo, que eu adoraria falar, dizer, e deixo lá. Aí depois eu esqueço que ele existe. Né? É a mesma coisa quando você escreve, principalmente nesses processos que você tá com raiva, o mais legal é você escrever tudo que você tá pensando, sentindo, e faz um ritual de rasgar ou de queimar depois o papel. É bem legal, porque aí você limpa e transmuta essa energia também. Já fiz esse exercício. Tá? E aí eu quero deixar uma frase do Georges Picard, inclusive aqui, que é: todo mundo devia escrever para si mesmo. Na concentração e na solidão, um bom meio de saber aquilo que se sabe e de entrever aquilo que se ignora sobre o mecanismo do próprio cérebro, sobre o próprio poder de apreensão e de interpretação dos estímulos externos. Então, para mim, a escrita sempre foi sobre essa jornada de autoconhecimento, né? Foi sempre sobre eu me autovalorizar, me autorrespeitar, me autovalidar, entender quem eu era, os meus valores, crenças, objetivos, metas, propósito, né? De ser cura para mim mesmo e para o mundo, né? Então, quanto mais eu puder espalhar essa palavra da escrita terapêutica para mim, melhor vai ser, porque esse é o grande objetivo dela, assim, ela é ser justamente acessível. É uma ferramenta acessível, acima de tudo, qualquer pessoa pode escrever em qualquer meio, em qualquer lugar, em qualquer momento. Né? Eu já fiz essa terapia do não dito, por exemplo, no celular, indo para o trabalho no metrô. Então, hoje em dia a gente tem ferramentas que ajudam e contribuem. Então, essa é a minha mensagem que eu queria deixar.
E escrevam muito. Quem quiser depois se conectar, quem quiser, como a Gil falou, compartilhar a prática de escrita, estou à disposição. Tem meu contato lá no grupo no WhatsApp. E muito obrigado pela oportunidade de compartilhar um pouco desse mundo com vocês aqui. Parar de compartilhar, se alguém tiver alguma pergunta, alguma curiosidade, estou à disposição. Sofia. Excelente, viu, Gustavo? Gustavo, parabéns, antes de mais nada. Obrigado. Eu queria fazer uma pergunta para você. Seus pais, ou não, te incentivaram a leitura? Ou você gostou da leitura antes da escrita, por conta própria? Eu tenho uma história muito interessante, Sofia, com a leitura, porque, assim, o meu irmão, ele é professor de filosofia. Ele é doutor em filosofia, então ele é muito nerd, desde sempre eu fui muito incentivado a estudar, mas eu era muito rebelde. Eu sempre fui um zero à esquerda na escola, confesso. Né? Eu nunca fui de estudar muito, de ler muito, né? Eu fui descobrir o poder da leitura, o prazer da leitura, com o Harry Potter. Eu estava no terceiro colegial, eu lembro até hoje, e meu irmão me deu de presente o box com os 4 primeiros livros. Eu nunca li tanto na minha vida, como foi uma sequência de 2 semanas que eu não parei de ler aqueles livros, que aquilo me pegou de uma forma, me encantou, e aí sim eu fui desenvolver isso. Então, porque aí na faculdade, como eu fiz psicologia, é muita leitura. E aí eu fui desenvolvendo essa habilidade da leitura, e aí a leitura se tornou, mas a escrita veio antes. Escrever sempre foi, li aqueles livros de escola para fazer trabalho, para fazer coisa, mas era mais leitura obrigatória. Então, mas eu sempre tive mais, a escrita veio primeiro. Eu sempre escrevi muito natural e fluidamente. Aí a leitura, aí depois eu fui estudando e lendo sobre isso. Não, para você ser um bom escritor, você precisa ser um bom leitor. Então eu leio hoje, assim, à torta à direita, e aí o pessoal fala, nossa, mas que memória que você tem. Eu falo, gente, eu não sei o que acontece. Que eu cito às vezes, não, porque tem um livro de um cara, tem um livro da pessoa, eu falo, meu, de onde sai essa informação? A Silvia, que infelizmente não está aqui hoje, que ela faz parte do grupo, a gente gravou um podcast sobre autoconhecimento. E às vezes a gente estava gravando e ela mandava assim, pelo amor de Deus, vai devagar. Você está citando um monte de coisa que eu já me perdi aqui. Em quantas fontes você já citou? Eu falei, não, tá tudo bem. Depois eu ouvi e tá tudo lá gravado. Então, foi essa minha jornada com a leitura. Excelente. Eu vou fazer uma pausa aqui nas perguntas. Juliana, você está com um tempinho, quer fazer o encerramento para já te liberar? Não abriu o microfone, agora sim. Faço sim. Espera aí, mamãe vai falar agora, filho. Deixa eu abrir aqui o arquivo que você me enviou. Cadê ele? Achei. A Juliana é a nossa convidada surpresa hoje. Ela deu spoiler. Foi na hora que eu estava falando da apresentação do Gustavo. Bom, eu estou com um tempinho um pouco curto, como nós explicamos no começo, porque chegou a hora aqui de eu cuidar do pequeno, da rotina dele para ele dormir, então eu vou fazer a apresentação rapidinho, e aí vou me despedir, vocês fiquem aí com o final do debate, tá bom? Todos me escutam bem? Sim. Ok. Vamos lá. Máximo me selecionou aqui um soneto belíssimo de Vinícius de Moraes, chamado Soneto da Rosa. Mais um ano na estrada percorrida. Vem como astro matinal que a adora. Molhar de puras lágrimas de aurora, a morna rosa escura e apetecida. E da fragrante tepidez sonora, no recesso, como ávida ferida, guardar o plasma múltiplo da vida que a fez materna e plácida, e agora. Rosa geral de sonho e plenitude, transforma em novas rosas de beleza, em novas rosas de carnal virtude. Para que o sonho viva de certeza, para que o tempo da paixão não mude, e para que se una o verbo à natureza. Soneto da Rosa, Vinícius de Moraes, Rio de Janeiro, 1954. Excelente, Juliana, obrigado, viu? Eu que agradeço. Obrigada pelo encontro, obrigada pelo convite, obrigada por ser inserida nesse grupo maravilhoso. Boa noite para vocês. Obrigado, boa noite. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Bom, agora vamos retomar as perguntas, né?
O Guilherme começou, a gente precisou interromper, ficou com pouco tempo. Alguém tem perguntas para o Guilherme? Eu tenho. Quer continuar? A Sofia já foi homenageada, já explicou o nome dela logo no início, né? Filosofia. Só um instantinho que eu tô só ajeitando aqui, ó. Que eu fui mudar de mesa. Gente, eu esqueço que você está gravando, Marco. Eu sempre esqueço. Quer que encerre? Pronto. Não, tudo bem. Deixa rolar. Qual a dúvida? Aí, de novo eu, Guilherme. Mais uma vez, parabéns. Realmente, assim, é muito legal ver um acadêmico de medicina voltado para a filosofia, quer dizer, são coisas que realmente a gente não costuma encontrar pelo meio do caminho. É bem diferente. É paradoxal, né? Até, na verdade, é paradoxal pela minha pergunta, né? Porque Não, só um parênteses. Interessante que o irmão do Gustavo estuda filosofia também. é doutor em filosofia, não é isso, Doutor, né? Gustavo? Sim. Bacana. Você vê que coisa, né? Mas a filosofia ela está mais ligada com a psicologia, na verdade, ela tem uma ligação com a psicologia, até com a psiquiatria também, nessa correlação de sentimentos, emoções, enfim, dessa parte cognitiva, né? E a pergunta era justamente sobre isso. Como fica um acadêmico de medicina na filosofia com o entendimento da alma? Né? Como que você, hoje, enquanto acadêmico na área de medicina, consegue absorver essa verdade filosófica, né, que a gente questiona bastante, né, no curso como um todo, em relação a esse aspecto, não é religioso, mas esse aspecto místico, né? Quer dizer, na verdade, uma idiosincrasia, né? Bom, a questão, assim, da filosofia é a divisão do material e do imaterial. E eu consigo levar muito tranquilo na faculdade, porque a maior parte das manifestações que a gente acaba estudando na faculdade são manifestações apenas corpóreas. Por exemplo, uma pessoa diabética, ela tem alteração dos níveis de glicemia, nível de açúcar no sangue, ou seja, alteração corpórea. Agora, o jeito que ela vai lidar com essa alteração glicêmica, os outros fatores, são inerentes à alma dela, ao jeito que o logos dela, a razão dela vai lidar com essa alteração corpórea. Então, eu não considero duas coisas excludentes. É plenamente possível, eu aceito várias verdades corpóreas, materiais, vamos dizer assim, da medicina, mas eu não excluo a verdade imaterial, muito por causa daquela questão, voltando para aquela questão básica da caneta. Eu consigo construir o conceito da caneta, mas eu não consigo tocá-lo, não consigo experimentá-lo. Eu só consigo experimentar aquilo que é material. A mesma coisa da diabetes. Vou pegar um exemplo fácil assim, né? Eu consigo ver as manifestações da diabetes. Aquele paciente que vai estar urinando mais, vai estar comendo mais, vai estar perdendo peso. É uma manifestação material. Mas eu só consigo criar o conceito de diabetes. O conceito de diabetes é imaterial. Então, necessariamente, eu preciso ter uma realidade material. E isso acaba incorrendo que existe uma alma. Eu tenho que ter duas realidades. Porque eu não consigo explicar toda a realidade só com material. Consigo explicar muita coisa, mas tudo não. E essa questão da ciência, da filosofia, muitas vezes a gente pensa que são dois opostos. Mas acaba que a ciência, muito dela surgiu da filosofia.
com as indagações desses filósofos lá atrás. Tales de Mileto mesmo, que é um pré-socrático, ele veio antes do próprio Sócrates. Ele já dizia, com observação mesmo empírica dele, ele via que onde tinha mais água, o pessoal morava lá perto, ou quando era época de seca, muitos animais morriam. Ele viajou para o Egito, viu que a população e a vida estavam concentradas onde tinha água. Aí ele chegou à conclusão que a água é a vida. Hoje ele não está totalmente errado. A maior parte do nosso corpo, 70% é água. Então, assim, ali a gente tem um começo da criação da ciência, que é o quê? Experiência, experimentação. O Aristóteles mesmo é o primeiro a dividir os estudos, a categorizar os estudos. Não. Estudo do movimento, física. Estudo das reações, vamos dizer assim, química. Aristóteles falava do átomo, já lá 2.000 anos antes de Cristo. Então, assim, esse pessoal, muitos deles criaram a base que a gente foi pegar depois, para vir nessas realidades materiais, e nunca abandonando o imaterial. Então, não sei se... Na verdade, nós somos feitos de Hipócrates, né? Hipócrates era um filósofo, né? Sim, exatamente. Pai da medicina. Pai da medicina. Conceitos eram assim. Mas obrigada, Guilherme. Excelente. Pessoal lá da sua região, eu interagi com vocês quando vocês entraram no grupo, que foram os primeiros, né, Marques? Sim. Tinha alguém além do Júlio César, se não me engano, porque eu comentei... Era eu. Terminei de ler. E a gente já fez a primeira interação ali. Eu falei para o Marcos outro dia, cadê a moçadinha? E o Júlio César vale a pena, gente. Quem quiser, do Shakespeare. Nossa, E eu reparei, Guilherme, que você, por estar lendo Júlio César, que você realmente estaria se dedicando a alguma coisa em relação à filosofia. E fiquei animada com o teu conhecimento. Eu só tenho a agradecer a tua apresentação. Foi brilhante. É tão bom ver jovenzinhos assim. Nossa. Gustavo, maravilhoso. Excelente. Fazer referência ao Paulo Gustavo, que que eu também sou grande fã, que foi uma perda também, praticamente em todas as áreas, porque era uma pessoa extremamente inteligente e fazia rir de uma maneira natural, né? E hoje em dia o riso é tão forçado e ele conseguia isso de uma maneira sem abrir a boca. Então ele era realmente uma figura onipresente, né? E a sua também apresentação, Gustavo, maravilhoso dentro dessa área da psicologia, a escrita terapêutica, é o que todo profissional faz, né? Eu sou psiquiatra, sou psicanalista também, psicóloga, também tenho essa formação, e, obviamente, quando você comentou dos casos, eu falei, nossa, eu até comentei na reunião, na Tema Livre, na última vez, eu tenho diversas crônicas que são escritas terapêuticas também, de casos de pacientes que eu ponho para escrever e acaba até saindo coisas engraçadas desses relatos, né? Uma experiência maravilhosa. Escrita terapêutica é tudo, né? Para a gente não se sobrecarregar, inclusive. Muito bom, eu adorei. A gente... nossa, essa reunião aqui foi o máximo, né? Eu fiquei falando. Excelente, boa. Então, alguém mais tem perguntas para o Guilherme, para o Gustavo? Essa reunião ficou GG, né? Gustavo e Guilherme, GG. Bom, só para a gente finalizar aqui, então hoje tem ainda o sorteio da caneta. Ai, a gente tem 25 25 pessoas que se inscreveram. Eu vou compartilhar a tela, então está numerado aqui, ó. Deixa eu ver o papel, cadê? Sumiu.
Max, com você. Não, depois eu compartilho aqui a tela com vocês. Está numeradinho aqui. Acho que até tenho ele. Bom, de 1 a 25, vamos... Estão vendo? Tá, vai, pequenininho, mas tá, né? Já estou no celular, meu computador ainda não voltou. Sorteador. Vamos sortear agora. Ixi, A contagem regressiva. 3, 2, 1. Número 12. Diane Vasconcelos. Nossa! Ô, sortuda! Tá lá em Paris. Nossa, em Paris, ganhando uma caneta aqui. Olha só. Que coisa chata, né? Até mostrar aqui para vocês verem. Foi o número 12, né? Cadê? Nossa, ela vai ficar feliz da vida. Estão E ela vendo aqui? merece. Não. Deixa eu compartilhar aqui para ninguém falar que não foi visto. Ó, número 12. Não, Tá eu vendo? vi o número 12. Ah, tá. Você estava com a lista aí, né? Foi no sorteador aqui. Olha, por um, hein? Por um. Gustavo, eu não consigo aumentar a tela. Eu nem sei o número que eu estava. Você estava... tem que procurar aqui, Sofia. Sofia, número 15. Nossa Senhora! Passou perto também. Estava ali, não, ó. mas esse sorteador está errado. Faz de novo. Bom, é isso. Muito obrigado a todos. Tenham uma ótima noite. Obrigado, boa Tchau, noite. Obrigado, gente. Márcio. Uma ótima semana. Obrigado, Sofia. Até mais. Boa noite.